Então, gente, dando continuidade, a gente vai agora falar um pouco sobre a análise gravimétrica ou gravimetria. E aí eu já vou adiantando as desculpas pela formatação do vídeo, enfim. Estou utilizando de métodos, né, que estão ao meu alcance. Pedir também desculpa pela zoada, tá tendo uma construção aqui em frente à minha casa. E aí não tem como parar a construção para poder gravar a aula, né? Mas enfim, vamos dar continuidade. A análise gravimétrica ou gravimetria, para muitos, nada mais é do que um método analítico quantitativo que tem por objetivo determinar a quantidade de um composto. Então, na forma prática, a gente pode pensar e pode analisar, por exemplo, o solo. Lá no solo existem vários compostos presentes no solo, e aí a gente utiliza da análise gravimétrica para poder determinar, por exemplo, apenas o composto. Vamos supor que a gente queira determinar o ferro. Lá no solo tem várias outras substâncias, vários outros compostos para além do ferro. Então, se a gente quiser analisar só o ferro, a gente vai utilizar, por exemplo, a análise gravimétrica para poder fazer isso. Então, o principal objetivo dela é determinar a quantidade de um composto, seja ele qual for, e esse composto na sua forma mais pura. A análise gravimétrica ela é uma variedade de técnicas que tem por objetivo eliminar todas as substâncias voláteis ali presentes. Para que eliminar essas substâncias voláteis? Para a gente poder obter um composto puro, estável e de estequiometria conhecida. Mas por que a gente precisa ter essa estequiometria conhecida? Justamente para a gente poder lidar com a massa desse composto que a gente está analisando, está querendo analisar. E aí a gente consegue calcular essa massa através da fórmula química desse composto e das massas atômicas. Então, resumidamente, a análise gravimétrica ou gravimetria, ela vai nos possibilitar estudar, analisar, pesquisar apenas um composto dentro de vários que podem existir em determinado ambiente, por exemplo, solo, água, ok? Então, as principais técnicas que a gente tem na análise gravimétrica, a gente pode utilizar a precipitação, a eletrodeposição, a volatilização ou a extração. Todos esses em etapas para a gente poder chegar no resultado final, que é o nosso único composto, por exemplo, o ferro. Então, gente, para a gente poder exemplificar o que a gente acabou de ver lá sobre a análise gravimétrica, eu trouxe aqui um exercício, né, uma questão sobre a determinação de ferro no solo. Então, o que é que diz a questão? 0,485 gramas de uma amostra de solo contendo ferro 2 e ferro 3 foi oxidada e o ferro 3 precipitado como óxido de ferro hidratado. O precipitado, depois de filtrado, lavado e calcinado, pesou 0,248 gramas, com o ferro na forma de óxido de ferro. Aí ele pergunta no final, qual o conteúdo de ferro 3 na amostra? Então vamos entender a partir do que a gente viu lá sobre a análise gravimétrica. Primeiro a gente tem uma determinada massa da amostra, e no caso aqui é 0,485 gramas. Toda essa amostra ela contém não só o ferro 2, não só o ferro 3, como uma série de substâncias presentes aqui nessa amostra. E é o que a gente vai analisar lá no final. A gente vai descobrir quanto de ferro 3 mais vai ter nessa amostra. Qual é a porcentagem de ferro 3 mais que vai ter nessa amostra. E aí a gente percebe que para poder chegar nessa quantidade de ferro 3 mais, a gente vai precisar utilizar técnicas gravimétricas para poder chegar nessa massa aqui. Que no caso vai ser o quê? Por etapas. Primeiro, o ferro 3 mais foi oxidado, depois precipitado, depois de precipitado, filtrado, lavado e calcinado para finalmente chegar nessa massa de amostra que a gente teve. Então, existe todo um preparo, toda uma técnica utilizada na amostra para a gente poder calcular a quantidade apenas de ferro 3 presente na amostra. Então, vamos agora para os dados que a questão nos dá e poder encaminhar os nossos cálculos, tá bom? Então, qual o primeiro passo? A gente calcular a massa de ferro 3 mais presente na amostra. Como é que a gente vai fazer isso? Qual o dado que a questão me dá? Primeiro, ela me dá a massa da amostra total, de 0,485 gramas. Depois, ela me dá a massa de óxido de ferro depois que ele foi oxidado, que é de 0,488 gramas. E aí, a gente tem tabelado a massa atômica de ferro que a gente vai precisar utilizar, que é 55,847 gramas. E a massa molecular do óxido de ferro, que é 159,690 gramas. Vamos entender como é que está acontecendo todo esse processo aqui nas reações.
Primeiro, lá na nossa amostra, a gente vai ter a presença de ferro 2+, e ferro 3+, como foi dito. Primeiro, a gente vai oxidar esses dois ferros. Como é que a gente oxida? Colocando lá a presença do H+, que no caso a gente utilizou o HNO3 e o ácido nítrico, certo? Depois que a gente oxida o ferro 2, ele passa a ser ferro 3, e aí a gente vai precipitar esse ferro 3 com agente precipitante, no caso o hidróxido de amônia. Depois que a gente precipita o ferro 3, a gente obtém o óxido de ferro hidratado. Quando a gente obtém o óxido de ferro hidratado, a gente vai calcinar ele, esse delta, ele significa calcinação, significa temperatura, justamente para a gente poder eliminar as moléculas de água que existem depois que a gente precipita. Então, depois que a gente coloca lá na estufa para poder calcinar, a gente obtém o precipitado calcinado de óxido de ferro, tá bom? Então, a partir dessa equação, a partir dessas reações e dessas etapas que a gente vai conseguir calcular a massa de ferro presente na amostra. Então, gente, dando continuidade, como é que a gente vai fazer para calcular a massa de ferro 3+? A gente vai primeiro olhar aqui na nossa equação quais são as substâncias que estão se transformando. Então, a gente tem o ferro 3+, que depois de precipitado ele se transforma em óxido de ferro hidratado. Então, vão ser essas dois compostos aqui que a gente vai tabelar, que a gente vai relacionar e vai conseguir calcular a massa de ferro. Então, sendo assim, se a gente analisar aqui, ó, o ferro 3+, ele se transformou em 2 ferro depois do produto. Então, isso quer dizer que eu vou ter 2 ferro 3+, está para o óxido de ferro, o F2O3, certo? Após eu relacionar isso daqui, eu vou relacionar a molaridade. 2 mols de ferro 3+, está para 1 mol de óxido de ferro. E agora o que é que eu relaciono embaixo? Eu vou colocar a massa atômica do ferro, que no caso é a massa atômica do ferro. Vou colocar aqui para a gente poder exemplificar do ferro, a massa atômica do ferro 3+. E aqui eu vou colocar, isso aqui multiplicando, né? Já que são 2 mol. E aqui eu vou colocar 1 vezes a massa molar, ou massa molecular, do Fe2O3, certo? Depois que eu relaciono as massas moleculares ou as massas atômicas, eu vou relacionar agora a massa, que é o que eu quero. No caso, eu não tenho uma massa de ferro 3+, é o que eu estou procurando. E aqui do outro lado eu vou colocar a massa de Fe2O3, que a questão me dá, certo? Como é que eu vou calcular agora? Só multiplicar meio pelos extremos, ó. Então, a massa de ferro 3+, nada mais é do que a massa do óxido de ferro vezes a massa atômica do ferro dividido pela massa molar do óxido de ferro. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 55,847, que é a massa atômica do ferro, isso aqui dividido pela massa molecular do ferro, que está aqui, ó, 159,690. 159,690, certo? Depois de feito isso aqui tudo, que eu já fiz todo esse processo, a massa do ferro 3+, vai ser 0,173 gramas. E aí, gente, depois que a gente calcula a massa do ferro, a gente precisa calcular a porcentagem dessa massa, o quanto que ela representa dentro do todo que é a amostra, tá bom? Então, como é que a gente vai relacionar? Também é regra de 3, ó. A massa da amostra, ela vai equivaler a 100% de tudo que eu tenho, beleza? E aí, a massa do ferro, que é quem eu quero saber, que na verdade eu já sei, ela vai me dizer a porcentagem de ferro mais 3 que vai ter na amostra. Uma regra de 3 simples. Como é que eu vou fazer isso? Ó? A massa da amostra que a questão me deu, que foi 0,485 gramas, equivale a 100%, que é o todo. E 0,173 gramas de ferro, que foi o que eu achei,
de ferro, que foi o que eu achei, equivale à porcentagem de ferro que eu estou procurando. De ferro 3+, beleza? Multiplica aqui, ó, meu pelos extremos. A gente vai encontrar que a porcentagem de ferro 3+, vai ser 0,173 vezes 100, que dá 1,73 gramas, sobre 0,485, que é a massa da amostra total. Isso aqui vai dar igual a 35,67%. Então, resumidamente, a análise gravimétrica ela vai nos permitir calcular justamente esse daqui, ó, quanto que tem de ferro na amostra e o quanto ele representa em uma porcentagem de um todo.